Muito boa noite. É com grande satisfação, com grande disposição que uma vez mais aqui nos encontramos para esta nossa aula de hoje. E o objetivo central desse nosso dia de hoje é refletir de fato sobre a nossa vida bem-sucedida no âmbito da criatividade. E para entendermos o que significa sucesso, o que significa criatividade, nós vamos fazer uma excelente viagem no mundo das ideias, das reflexões. Quem vos fala é este amigo de vocês, professor, facilitador da Jumper, Ayrton José Christmann, do município de Planalto. E é com imensa satisfação que nesta noite, hoje 25 de maio, uma noite de segunda-feira, fria, que estou produzindo esse material todo especial, pensando em todos vocês que estão aí nos cursos, seja de marketing, seja de atendimento, de vendas, de administração, enfim, todo aquele que tiver acesso a essa produção que é feita através de uma aula expositiva. Espero que vocês possam de fato aproveitar, lembrando sempre, tenha sempre contigo o seu material de anotação, tenha lá o seu lápis, sua caneta, ou se você preferir fazer as anotações direto no notebook ou no computador, enfim. Faça as suas anotações e o grande desafio nosso é analisar estas anotações em outros momentos. Por que digo da importância de se fazer anotação? Na anotação, não coloque lá na sua anotação o que é dito, coloque o que você entendeu. Porque senão, quando você for fazer uma revisão desse material, você vai ficar com frases, colocações soltas. Mas se você colocar o que você entendeu, com certeza você vai acessar a lembrança, a memória e vai possibilitar a você que você entenda melhor e possa refutar, relembrar, repensar sobre aquilo que foi apresentado numa certa ocasião para você. Por quê? Porque você colocou o que você entendeu. Então, o que é viver uma vida bem-sucedida no âmbito da criatividade? Tomei a liberdade de fazer uma reflexão que possibilitasse uma pequena viagem no mundo das emoções, no mundo das ideias, para que assim pudéssemos estar mais presentes nesta explanação que estarei fazendo. E tudo isso inicia com uma pergunta: você é uma pessoa feliz? Pense nisso. Por que você acha que você é uma pessoa feliz? Muito bem. Você quer ser uma pessoa feliz? O que você está fazendo para ser esta pessoa feliz? Porque para ser feliz, primeiro nós temos que olhar para nós mesmos. E sempre vem esse questionamento, assim como os filósofos já o fizeram, nós vamos fazer também nessa noite. Quem você é? Quem sou eu? Não apenas o nome, apelido, estatura física, mas na verdade lá no seu íntimo, no seu interior, quem você é? Quando a gente olha para nós, a gente começa a perceber as manifestações das emoções. Por que digo isso? Porque a gente começa a pensar de onde que a gente veio, aonde a gente está, para onde a gente vai. A gente começa a pensar mais a fundo na vida da gente e principalmente com alguns questionamentos. Como estou vivendo? Por que estou vivendo assim? Isso é uma opção, uma necessidade? Você vive assim porque você quer? Um dia um sábio disse que até mesmo aquele que estava num presídio estava mais livre do que os que estavam fora dele. Interessante. Por que será que ele refletiu isso? Porque você pode se sentir livre e se sentir bem em qualquer ambiente. Tudo isso é um condicionamento mental. Por que um condicionamento mental?
Porque tudo aquilo que nós colocamos em nossa mente, em um determinado momento de nossa vida, a mente coloca isso na vida. Tudo aquilo que nós pensamos ser, se nós buscamos de fato aquilo que nós buscamos ser, um dia nós vamos chegar lá. Então nós precisamos manifestar o nosso ponto de vista verdadeiro sobre quem sou, da onde vim, como estou vivendo, porque vivo assim. É uma opção, uma necessidade, é uma escolha. Veja só, uma escolha. Nós escolhemos viver assim. Aí quando eu falo das emoções, é muito importante você começar a identificar quais são as emoções que se manifestam em sua vida. Tudo isso é um autoconhecimento. É você procurar constantemente se conhecer cada vez mais. Na medida em que nós vamos nos conhecendo mais, nós começamos a perceber como e o porquê de tais emoções, tais sentimentos, tais manifestações estão começando a se fazer presente em nossa vida. Agora, por exemplo, nem sempre a gente faz o que gostaria de fazer. Neste momento, por exemplo, alguns de vocês estão no ônibus, estão em casa, no sofá, na sala, na cozinha, estão no seu trabalho, e algumas destes ambientes nós temos que estar por opção ou por necessidade. Então, quando a gente fala sobre tudo isso que gira em torno de nós mesmos, nós começamos a também perceber o que é ser feliz. Ser feliz é a mesma coisa que você se conhecer. Por que digo se conhecer? Porque é uma busca constante. A todo instante nós começamos a perceber mais e mais como somos, como reagimos frente a situações diversas. É uma constante busca do autoconhecimento, de saber como somos e como reagimos. A felicidade também é uma busca constante. Por quê? Porque nós a construímos de momentos. Nós vivemos a felicidade em momentos. Nós buscamos a felicidade em momentos. E quando a gente fala de ser uma pessoa bem-sucedida, esse sucesso ele é feito de momentos. Até às vezes nós podemos começar a refletir sobre aquelas pessoas que têm sucesso na vida. E alguns até podem pensar, puxa, como aquela pessoa tem sucesso? Mas o sucesso é passageiro. Existe aquela pessoa que sempre fica no top, lá no topo. Aquela pessoa que sempre está com sucesso. Vocês podem olhar desde artistas, jogadores de futebol, alguns conseguem ficar um tempo maior, mas o sucesso é feito de momentos e de tempos. Então, quanto tempo você tira de seu tempo disponível, de sua vida, para pensar sobre quem você é lá no seu interior? Como você manifesta externamente quem você é? O que você está fazendo para atingir o sucesso daquilo que você busca constantemente? Será que você busca constantemente? Temos muitos e muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas. E estas pessoas passaram por processos longos e hoje desfrutam desta qualidade de vida. Aí uma nova pergunta: será que a qualidade de vida nos proporciona felicidade? Existem muitas e muitas pessoas, até posso dizer milionárias, que não conseguem ser felizes plenamente. Eles têm, assim como nós, os momentos de alegria, os momentos de felicidade. Então, a felicidade, a gente constrói ela gradativamente. E da mesma forma, vivenciamos os momentos de nossa vida gradativamente. O que chama muito atenção nessa busca do autoconhecimento e também
dessa busca constante da felicidade é que tudo isso gera em nós prazer ou desprazer. Quanto mais você se conhece, mais você consegue equilibrar a razão, a emoção, nos momentos de alegria, de dor, de angústia, de vitórias, de conquistas. Quando a gente fala isso, vem novamente tudo aquilo que eu estava dizendo desde o princípio. Como sou e como vivo cada momento que vivo. Até um pouco filosófico. Então a felicidade, a conquista, o sucesso gera em nós prazer. E o prazer é uma sensação agradável. O prazer é uma sensação agradável. É uma emoção e, acima de tudo, um bem-estar momentâneo. Exatamente isso. O prazer é uma sensação muito agradável, só que, por outro lado, acima de tudo, além de ser uma emoção, ela é feita de momentos. Mas ela pode ser prolongada. Prolongada por vários momentos sequenciais. E o mais interessante de tudo isso, que a capacidade mental que nós temos de viver e relembrar, veja só, quantas imagens de alegria, de felicidade você consegue lembrar quando você pensa de locais, de viagens, de pessoas, de situações que você presenciou. Viu que interessante? Então a felicidade, ela é feita de momentos, só que não conseguimos viver plenamente de uma forma com que você só com as lembranças você seja uma pessoa feliz. Não. As lembranças geram em você as emoções e um bem-estar também momentâneo. Então o prazer é uma resposta do organismo e da mente. Então o prazer, ela vem a ser uma resposta orgânica, até poderia se dizer assim, corporal e mental. E isso faz com que eleve os índices de qualidade de vida através da saúde. Quanto mais feliz você é, melhor você vive. Quanto mais feliz você é, melhor você encara os obstáculos da vida. Por quê? Você novamente tem um equilíbrio entre razão e emoção. Se a razão e a emoção estiverem equilibradas, as possibilidades de você ter sucesso são muito maiores. E outra coisa que é muito importante quando a gente fala de emoção, de razão, de equilíbrio, de felicidade, que a felicidade desperta em nós o entusiasmo. O prazer gera em nós também o entusiasmo. Isso mesmo. Entusiasmo que vem lá do grego, né? Enteus. O que quer significar enteus? Enteus é cheio de Deus. Então o entusiasmo proporciona em você uma coisa muito especial, que te leva a viver melhor cada momento de sua vida. Só que, novamente, cada momento de sua vida. Então o entusiasmo desperta em nós uma vontade de fazer mais. Isso eu chamo muita atenção porque o entusiasmo, a felicidade, em consonância com o entusiasmo, gera em nós a vontade de fazer mais, o desejo de ser mais, de fazer mais, de estar mais, de buscar mais. Só que, por outro lado, necessita de uma receptividade também. Nem sempre nós saímos de uma situação que estamos felizes e continuamos felizes. Por exemplo, você é uma pessoa bem entusiasmada, bem disposta, bem alegre. Você chega para alguém e diz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, e a pessoa olha para você e diz assim, só se for para você. Como você reage? Alguns até dizem, não, tudo bem, se você não está bem, eu estou muito bem, estou maravilhosamente bem. Se você consegue reagir dessa forma, parabéns para você. Mas geralmente as pessoas, opa, o que aconteceu? Cadê a tua felicidade, a tua alegria? Ela se transforma numa preocupação, você já pede,
que aconteceu, Ayrton? Bem, professor, para o colega, para o amigo, para o irmão, familiar, independente. Você está no auge, você teve uma notícia maravilhosa que despertou em você com muito entusiasmo, muita alegria, muita disposição, e alguém chega e diz assim, só se for para você. Aí o que acontece? Você dá aquela gelada, né? E você pergunta, mas o que está acontecendo contigo? Será que você ignora? Você vai avante? Você vai pulando de felicidade? Você chega feliz em casa e sua mãe diz assim, hoje eu não estou bem. Vocês estão vendo como a felicidade ela sofre rupturas a partir do relacionamento interpessoal? Assim como o sucesso. O sucesso hoje, através das redes sociais, por exemplo. A pessoa está assim no auge da carreira, muito sucesso, seja lá na vida empresarial, seja lá como artista, jogador de futebol, enfim, como professor, como estudante, e de repente sai uma manchete, uma fotografia do momento indelicado da sua vida. Como é que você reage? Como que você revive esse momento que você já disse que você vivia com entusiasmo? Por isso que eu falo que o entusiasmo desperta em nós a vontade de fazer algo, mas aí você precisa colocar o pé no freio. Continue fazendo algo, só que não pense que os outros vão estar presentes e torcendo por você. Muitos sim, outros não. Por isso que eu falo que é um desejo e ao mesmo tempo é uma retribuição, um retorno. Você precisa um feedback das pessoas. Você está bem? Você está otimista em relação a algo? Você está feliz? E, por exemplo, você vai estudar lá para um concurso, você está entendendo a matéria, você está conseguindo tirar de letra os exercícios e tá. Alguém chega para você e diz, lá no concurso não é bem assim, não é que nem estudar em casa. O que acontece contigo? Não, eu vou tirar de letra. Eu estou me preparando não só para o concurso, estou me preparando para a vida. É exatamente isso que a Jumper quer. Está oportunizando a você cursos técnicos dos mais diferentes para que você se prepare não apenas para um cargo, para uma função, para um concurso específico, mas que você possa se preparar para a vida. Você se preparando para a vida, você consegue superar com facilidade aquilo que a vida lhe impõe em muitas situações. Então é um retorno para novamente sentir uma emoção que todos desejamos, que quer que seja de prazer, de bem-estar. Você precisa uma resposta dos outros, mas principalmente uma resposta sua. Como você reage diante de uma manifestação negativa? Como que você reage frente a uma frustração que seja pessoal? Aí novamente você vai retomar toda aquela perspectiva do desejo de fazer algo e fazer bem. Se você está se preparando para o sucesso, mire alto. Quem sabe você não chega lá na lua, por exemplo, mas você consegue chegar nas nuvens. Tem até poesias, crônicas que falam sobre isso, paródias dizendo assim, que você pensou em tirar a última fruta, você pensou que subindo lá você ia conseguir, você consegue, quem sabe, cair ou consegue sucesso nisso tudo, mas de repente se você fosse um pouquinho mais criativo, ao invés de você subir naquele galho frágil, fino, você pegaria, quem sabe, um objeto que pudesse deslocá-lo até lá, tirar a fruta. Isso tudo faz parte de uma vida envolvida com criatividade, que é um dos temas de hoje. Então essa resposta transforma a nossa vida. Na medida em que você vai dando esta resposta, a partir do momento que você se conhece como pessoa, esse bem-estar que você vive começa a contagiar a coletividade, as pessoas que estão em sua volta. E quem sabe até naquela pessoa, só se for para você, você consegue colocar nela, injetar um pouquinho, hoje você está assim, mas amanhã vai ser um dia melhor. Até tem frases, slogan de algumas empresas, como você está cada dia melhor. Outro já vai lá, é um pouco mais otimista, diz assim, a cada instante melhor. Olha só quantas frases criativas começam a surgir num objetivo comum. Por que digo isso?
pois um bem partilhado se torna ainda maior. E o retorno para nós vem carregado de prazer, né, de bem-estar e tranquilidade mental. Por que digo da tranquilidade mental? Porque a mente faz o equilíbrio entre aquilo que você sente, a emoção que você sente com a razão. Ela gera em nós este equilíbrio. E é exatamente isso que nós precisamos fazer quando nós alimentamos nossa mente. Nós alimentando nossa mente com o bem, com as coisas boas, com o otimismo, com um exemplo de pessoas que atingiram e prolongaram por longo tempo o sucesso, nós abrimos inúmeras portas e possibilidades. Isso mesmo, e possibilidades de gerar em nós este equilíbrio que eu tanto falo, que é a emoção e a razão. Nós tiramos de campo, quando a gente está equilibrado emocionalmente, racionalmente, toda a sofrência, vou usar o termo sofrência, todo o desânimo, nós tiramos de letra, toda a falta de vontade, e nós nos impulsionamos para a ação. Hoje eu estava lendo um artigo que falava muito da apatia. O que vem a ser apatia? Indiferença. No momento em que você vive plenamente o equilíbrio entre razão e emoção, a apatia não está conosco. Ela pode estar com os outros. Essa indiferença pode estar com os outros. Mas você consegue viver melhor. Você consegue encarar os obstáculos da vida de uma forma mais tranquila. Aí a possibilidade de você atingir o sucesso é cada vez melhor. Quando a gente tira tudo isso que nos atrapalha de nossa vida, é porque nós estamos nos conhecendo cada dia mais. Lembra no começo? Quem sou, da onde vim, o que faço, por que faço assim, né? Isso tudo é importante para uma ação. Pois a ação necessita de emoção, vontade, disposição e razão. A razão nos dá direção para a ação. Viu que interessante? A razão nos dá direção. Se nós agirmos por impulso, a razão se apaga. E esse impulso pode gerar aquela frase, só se for para você. Viu que interessante? Isso é impulso. Às vezes o ciúme, que as pessoas estão bem, as pessoas mesmo reagem dessa forma. Você está bem? Alguém, como é que ele está bem? Nós estamos no isolamento social, tem que ficar em casa. Alguns de nós temos que trabalhar, nós nos obrigamos a trabalhar pela questão financeira, pelas necessidades de nossa casa, e outros estão lá, parece que estão de boa, né? Tudo isso gera em nós um sentimento, uma emoção, um ciúme, uma inveja, e nós precisamos tirar isso de nossa mente. Lembra que eu disse no começo? Tudo que nós colocamos em nossa mente num determinado momento de nossa vida, a mente traz isso de volta e coloca na vida. Então a razão nos dá direção a uma prática, a uma ação. Primeiro ela necessita ser mental, para depois ser uma atitude comportamental. Precisamos alimentar nossa mente daquilo que nós queremos, desejamos fazer. Muitos de nós podem refletir da seguinte forma. Você conhece pessoas que vivem o dia, a semana, o mês, toda vez que você vê ele ou ela conversando contigo, com outras pessoas, existe uma palavrinha sempre presente. Me desculpe. Muito típico das crianças pequenas, numa fase assim dos 4, 5 anos, quando você pede fazer alguma coisa, eles não fazem, mas quando eles pedem uma coisa, eles já vêm dizendo assim, desculpa pai, desculpa mãe, desculpa irmãos. Veja só, é a mesma forma isso. Então, quantos de nós agimos por impulso? Se nós não agíssemos por impulso, e sim de forma equilibrada entre razão e emoção, nós iríamos pensar um pouco mais antes de ter uma atitude. E o sucesso depende disso também. Alguns podem até dizer que é sorte, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais do que é sorte, na visão de alguns escritores, de alguns estudiosos, da visão daquela pessoa lá do campo, caipira, que nem minha avó, meus avós, o que eles pensavam sobre a sorte, o que eles pensavam daquele jeito deles, sem formação nenhuma lá, quem sabe o primeiro, segundo ano do primário só, como que eles encaravam as condições de vida, como que eles chegaram a superar essas condições que a vida colocava eles por opções deles.
né? Então, atitude para uma ação necessita do quê? Nós já falamos de emoção, já falamos de razão, falamos do equilíbrio. O que nós precisamos de atitude comportamental para fazer algo? A criatividade. O sucesso também depende da criatividade. Se você é uma pessoa que vem agindo com criatividade, com certeza você já está se destacando. O que é criatividade? É um desejo de fazer algo de uma forma envolvente, de uma forma simples, prática, diferente. Só que essa simplicidade nem sempre é um processo prático. Então, às vezes até tem aquela brincadeira você demora um pouquinho até que você entende. Depois que você entende, parece que é tão simples, não é mesmo? Então, como eu disse, que a simplicidade de um processo prático nem sempre é simples, e sim o resultado dele é simples depois do entendimento. Vocês viram como a razão está presente? Então, depois que nós entendemos, isso passa a ser algo palpável, quantitativo, qualitativo. O que vem ser esse palpável, quantitativo, qualificativo? É o resultado. Exatamente isso. Se você é uma pessoa muito criativa e você vive com criatividade todos os momentos, você vive com intensidade de emoções. E estas emoções, quando a tua criatividade dá um resultado positivo para você e para as outras pessoas, isso gera em você prazer. E o prazer impulsiona em você um momento de felicidade. Vocês viram como tudo está relacionado? Então, isso nós precisamos trazer presente. Então, se a gente traz presente o que é criativo, eu até estava lendo e uma das traduções dizia assim que vem do latim, criare, que é a capacidade de criar, produzir, inventar. Ele não está relacionado diretamente com a razão, e sim com a visão. Por que não está relacionado diretamente com a razão? Porque quando você explica a criatividade, você utiliza da razão. O raciocínio, às vezes, até lógico. Mas quando você exercita ele, nem sempre ele vem da razão. A razão intelectualizada, aquela que eu digo que é acadêmica. Vocês entenderam? Existem muitas e muitas pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduações diversas e não conseguem ser criativos. Eles conseguem, muitas vezes, ser expositivos. Eles explicam algo para a gente de uma forma tão simplória que ela passa a ser para nós algo definitivo no campo do entendimento. Mas é racional. Quando vai para o mundo prático, né, às vezes tem dificuldade. Até tem algumas pessoas que brincavam muito na época que eu estudava em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que diziam, olha, aquele cara lá é muito inteligente, mas olha o jeito que ele pratica um esporte, parece que está faltando alguma coisa. Agora, se eu tivesse que explicar um pouco sobre o esporte, com certeza ele se sairia muito melhor, porque ele utiliza mais uma das faculdades mentais da intelectualidade. O outro utiliza mais da praticidade, matemática e comparações. Vocês viram como isso é interessante? Então, o criativo vem de criar, que é a capacidade de criar algo, de produzir, inventar. Não está diretamente relacionado à razão, mas sem a razão não se sustenta. E quando eu falo assim que está mais relacionado à visão, às vezes até, vamos pegar o exemplo de um pedreiro. O pedreiro, o cara sabe fazer tudo. Sabe erguer parede, assentar tijolo, sabe fazer cobertura, sabe fazer tesoura, sabe fazer a colocação de paver, enfim, né, porcelanato, cerâmica, enfim, tudo isso ele sabe. E às vezes trabalha com uma certa limitação. Chega alguém que não sabe nada, isso acontece muito, e dá a sua sugestão. De primeiro momento o pedreiro pensa, mas esse cara não sabe nada, vem falar isso. Às vezes ele consegue ver algo que o próprio pedreiro não vê. Isso está muito presente em nós. É quase que nem um jogo de baralho lá, seja lá o truco, seja lá a cacheta, a canastra, pontinho, 3-7, enfim. Às vezes você não consegue ver o que você tem na mão.
E uma pessoa de fora, aquele curioso que está atrás, ele te cutuca às vezes, te olha, faz um sinal e você fica, pá, mas por quê? De fora vem a visão. Vocês viram como isso é interessante? E muitas vezes nós temos que começar a canalizar mais a nossa capacidade de visão. A capacidade de visão é algo esplêndido. Você consegue ver as coisas de um ângulo diferente, de uma forma diferente. Você vai despertar em você, em mim, em cada um de nós, todos nós estamos nesse grupo que procura viver com mais criatividade, se nós cultivarmos mais a visão, em consonância, em sintonia com a razão, isso vai te dar mais aptidão, vai me dar mais possibilidades de apresentar algo de uma forma melhor. Quem sabe essa aula, se eu fosse usar apenas palavras latificadas, rabuscadas, aquelas de difícil entendimento, se às vezes até a pronúncia é difícil, o entendimento se torna ainda mais delicado, como seria o entendimento da sua parte? Por isso que eu disse antes, anote o que você entendeu, não anote o que é dito. Eu entendi desta forma. É um ponto de vista seu a respeito de algo. Ele aumenta em você a capacidade argumentativa sobre um determinado momento. E se uma ocasião você novamente ouvir aquela frase, aquela colocação, você vai lembrar do quê? Do seu ponto de vista em relação àquilo. Então, para que serve toda essa junção de visão, razão, emoção, equilíbrio entre a emoção, a razão, o seu ponto de vista, gera em nós a capacidade de algo fazer. Lembra que eu disse antes? E esse algo fazer pode ser, e é de fato, desenvolvido em nós de diversas formas. Alguns mais simples, mais objetivos, porém o processo dele não é tão simples. Tudo isso depende da criatividade. E quando se fala de criatividade, eu fico muito feliz em falar sobre isso. Por quê? Porque a criatividade para nós inova, reinventa, apresenta algo de forma diferente. Deu para entender? O que é criatividade agora? Criatividade é inovação, reinvenção. Apresenta algo de forma diferente. Até eu posso dizer que muitas vezes nós copiamos algo da realidade e apresentamos isso de forma diferente. Se nós pegarmos, até eu peguei um objeto aqui hoje, se vocês me permitem, que eu já tenho muitos e muitos anos aqui comigo. Isso aqui era um 29, um veículo muito antigo. E alguém copiou o 29 e apresentou de uma forma criativa. Todo ele feito de madeira, são pequenos pedaços de madeira, mas compondo, juntando todas elas, formou este 29.